Amém. Obrigado, gente. Obrigado. Boa noite para vocês. Claro que é uma honra eu estar aqui com vocês, um convite. Mas eu queria dizer a vocês que não estou aqui porque eu fui convidado. Aconteceu o seguinte, eu dava essas palestras e aí fala para um grupo de homens, e sempre tem grupos de empreendedores nas igrejas por aí, e um vai falando para o outro, vai convidando, e a tua agenda fica tomada, e quando você assume um compromisso para falar 2 meses para frente, você não pode viajar naquela semana, imagina, um cara ocupado como eu. E aí eu falei, puxa, eu não vou conseguir. Teve o Covid 2020, a gente ficou trancado em casa, né? Quase todo mundo. 2022, depois do Covid, eu peguei minha mulher e falei, vamos passar 2 semanas nos Estados Unidos, ali em Orlando. E aí, tinha recém-inaugurado uma filial da Batista Lagoinha, a 1 hora de Orlando, em Tampa. E aí a Cláudia, minha mulher, falou, vamos lá, igreja pequenininha, lá, Lagoinha, eles pintam a parede de preto, aquelas luzes e tal, né? E lá, é pentecostal, ia ter um pastor aqui do do Brasil, é um chileno, nunca tinha ouvido falar dele, pastor Victor Hugo, casado com uma brasileira. E o homem tem dom de profecia, visão, tal, e estava lá minha mulher, mais uma amiga nossa, e a filha dela, e a minha mulher na expectativa que tivesse uma profecia para ela, estava lotada a igreja, eu estava na 4ª fileira, assim, a 5ª cadeira, lá pelo meio da pregação. Deus tomou aquele homem, pequenininho assim, magrinho, ele desceu, foi assim, apontou na minha direção, falou, meu filho, fique de pé, sou eu, teu Deus, quem está falando com você. Gente, eu quase tremia da cadeira. E eu em pé. E ele falou, eu vejo uma bandeja à sua frente com pergaminhos. Tudo que você põe a mão prospera, você tem o dom da multiplicação. E muitos homens precisam ouvir você falar. Você me dá um abraço? Ele ainda pediu um abraço. Era meio de 2022. Eu nunca levei um puxão de orelha de Deus tão grande. Então, eu estou aqui, eu assumi o compromisso com Deus de seguir com essa minha missão. Eu estava em São Paulo ontem, a minha esposa nem pode vir, eu moro aqui em Curitiba, falei, eu vou e volto para São Paulo amanhã para a gente terminar o nosso trabalho. Então, se você está aqui, é porque Deus te mandou. E algumas esposas também. Porque depois que eu postei na rede social, algumas esposas fizeram contato, paga para ir lá, não, eu vou fazer meu marido ir lá. Se você está rindo, eu acho que a tua te mandou. Isso é porque a tua mulher ama você. Bom, para quem não me conhece, eu sou membro dessa igreja há pouco mais de 30 anos. Sou casado com a Cláudia, tenho 2 filhas, 2 genros, e tenho 4 netos na terra e uma netinha no céu, que eu nunca me esqueço dela. Então, abençoado, tem alguém que é sangue do meu sangue, que já está lá no céu preparando uma morada para nós. Eu queria, pode ir para frente aí, eu queria falar com vocês hoje. Lembra, eu sou empresário, eu não sou pastor, então eu falo de uma outra maneira, diretão. Ainda sou de logística e tenho toque. Então vou pedir um negócio para vocês. Vira a cadeira de frente para cá, não tem problema que você vai ficar de costas, certo? Não é que eu quero que você olhe para mim, não. Eu quero que você olhe para a seta que vem do céu aqui, através da minha boca, que Deus vai me usar, não é de mim, para falar ao seu coração. Assim você não desvia a atenção. Olha que maravilha. O militar é ele. Se eu que estou dando uma de militar, todo mundo certinho. Daqui a pouco eu peço para vocês fazerem assim, olha lá o homem lá. Está gostando aí? Eu só vou falar 16 minutos e meio. Então você presta atenção. Não pega o celular, porque ele vai queimar na sua mão, a não ser para você anotar o que tem aqui. Tá legal? Direto. É bem rápido, hein? Aí. Eu estou vendo. Beleza. Se entrar na rede social, causa impotência sexual. Vai começar a sair igual marca de cigarro. Queridos, só tem um versículo da Bíblia que eu vou falar aqui hoje. A palavra de Deus é tão poderosa que a gente não precisa mais do que um versículo. Está lá em 1 João 5,14. Quando eu estava me preparando para trazer essa palestra para vocês, eu acordei às 5 da manhã, orei a Deus e abri a Bíblia neste texto, e foi isso que Deus me pediu para trazer aqui. Foi sentir no meu coração. É bem simples, mas é difícil de executar. Esta é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus.
se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade dele, eu vou parar um pouquinho aqui. Muitos homens oram e não são atendidos. Alguns saem da igreja, desanimam. A culpa não é de Deus, é tua, pô. Porque a diferença está na oração. Você tem que pedir algo que agrada a Deus. Este é o segredo. Agora, se você pedir a casa na praia, me dá uma esposa, me dá carro, me dá casa. Deus está mais preocupado com o carro, com a casa, etc., ou com as almas que você vai ganhar para Jesus no reino dele aqui na terra. Essa é a diferença. Então, se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade dele, veja que eu grifei ali, o dele está com E maiúsculo, presta atenção, é bem simples, eu vou falar pouco, só falta 15 minutos, 1 segundo. Ele nos ouve. Assim, se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos dele o que pedimos. Agora, por que tantos homens oram, vão à igreja, faz tudo certo, e a vida anda para trás? Parece que você está pedalando uma bicicleta, naquela marcha longa que vai, e não anda 3 metros. E outros andam tão rápido, pedalando pouco. Queridos, nós não vivemos mais no mundo que você vence o teu adversário nos negócios, seja lá no que for, porque você estudou mais, ou porque você estudou fora do país, fala 5 idiomas. Não. A guerra para você vencer está no mundo espiritual. Você precisa entender isso. E eu vou procurar dar o testemunho aqui para vocês do que eu tenho feito, é uma receita que está dando certo. Se Deus puxou minha orelha lá em 2022, que eu tinha que estar aqui hoje, com 60 anos. Aliás, a melhor safra nasceu em 1964. Tem alguém aí que nasceu em 64? Pô, coitado, estou com pena de vocês. Se você nasceu perto e for careca ainda, você é o cara. Cada vez que eu faço aniversário, eu digo que eu estou sempre na melhor fase da vida. Você acha que Deus não vai se alegrar com alguém que pensa para frente? Tem que ser assim, nada de reclamar da vida, só de respirar já é uma maravilha. 3 coisas nós vamos aprender aqui. Primeiro, confie, tenha fé. A fé é você acreditar naquilo que você não vê. Segundo, acelere. Acelere. E terceiro, vença com sua missão. É isso que nós vamos passar aqui. Vamos em frente? Olha, eu não sou médico, sou administrador de empresa e contador, empresário. E eu trouxe para vocês meus batimentos cardíacos. Print do iPhone, você vê lá em cima. Um foi sábado, dia 26 de abril, e outro foi ontem, dia 27 de abril. Sabe o que foi isso? Lembra da oração? Eu sou apaixonado por automobilismo. Corri de kart 20 anos, fui campeão brasileiro, fui correr nos Estados Unidos, tudo. E eu parei de correr aos 55 anos, não aguentei ficar parado. A barriga começou a aumentar, 103 centímetros. Eu falei, não, isso aqui não vai dar certo. Não aguentei. Aí voltei a correr de carro, não mais de kart, porque aí o físico, né, não precisa tanto. E eu fui correr ontem, quem assistiu a Band, a Porsche Cup, lá estava eu, com o carro 444, que é o meu número. Porém, a minha categoria, um moleque que ganhou a corrida tem 17 anos. A maioria tem 24, 25, 22, 30. Eu sou o único vovô do grid lá. Tem 2 caras com a idade perto da minha, mas o meu negócio é disputar com o moleque. No sábado, eu fiz a tomada de tempos e a corrida. Os médicos dizem que você pode ter 220 batimentos menos a sua idade. Então, 220 menos 60 anos, 160 batimentos por minuto. Ainda aguento bem. Mais que isso, você está estafado. Se você estiver numa esteira, você vai botar a língua de fora. Só que num carro de corrida, com balaclava, com macacão anti-chama, 60 graus de temperatura lá dentro, os caras atrás querendo te passar. Você não tem como aliviar, meu amigo. São 25 minutos, mais uma volta que o pau tora, como diz os caras aí. Olha os batimentos vermelhinhos no coração, é tudo que passou de 160. Eu fiz a oração também para correr no sábado. Mas eu confesso a vocês que foi aquela oração meia boca. Para Deus me ajudar, para deixar correr direitinho. Gente, eu até larguei em sexto, nono, e terminei em 10º.
Eu podia ter feito muito melhor. Tiveram 2 voltas lá que eu dei uma desconcentrada, e aí uns 4 caras passaram, eu consegui recuperar de novo, mas não foi legal. No dia seguinte, domingo, estava muito mais sol, plateia lotada, aquele monte de gente visitando os boxes, e as mães trazem os filhos para tirar foto com você, e torce por você, e estou orando por você. Falei, meu Deus, a responsabilidade aumentou. E minha mulher estava lá. E minha mulher não aceita perder nada. Ó, eu não vim aqui para você chegar em segundo. Eu fiz uma oração que agradou a Deus. Sabe qual foi a oração? Falei, Senhor, no capô do meu carro está escrito, nós confiamos em Deus. Que é a mesma frase que tem em todas as minhas carretas, eu tenho transportadora, chama-se Cargo Lift, tem mais de 700 carretas com esta frase, que eu criei antes da empresa começar, que eu copiei da nota de dólar, In God We Trust. Eu quero te honrar com o pódio amanhã. O Senhor me abençoa, me dê a resistência física, que é o que estava me faltando. Eu quero chegar no pódio, para eu dar esse testemunho para os homens do Legacy amanhã à noite em Curitiba. Gente, a oração que eu fiz no sábado, eu só queria ganhar a corrida. Eu pensei em mim, fiz oração que não agradou a Deus, ia agradar a minha vaidade. Mas no momento que eu mudei a oração, que eu queria trazer o testemunho aqui, olha os batimentos do domingo, 170. A corrida era mais difícil, estava mais quente. E 170 batimentos. Larguei bem pra caramba, corri bem pra caramba. Vai pra frente aí. Olha eu no pódio lá, só tem moleque lá, e eu vi lá no pódio lá, Deus honrou, e eu estou dando glória a Deus aqui, cumprindo o que eu prometi. Vamos em frente? Acho que na história da Porsche, eu não sei se um cara de 60 anos já subiu ao pódio ali. Esse é o organograma dos meus negócios, das minhas empresas. A primeira foi a Cargo Lift, que nasceu em 1994, depois tem outras, na área de imóveis, startup de tecnologia, mercado financeiro, por aí vai. Lá em cima tem o conselho de acionistas, eu sou o presidente. Embaixo, o conselho executivo, depois a diretoria e tal. Mas vocês perceberam que do lado tem um quadrinho, você não vê em empresa nenhuma, valores e princípios. A palestra aqui não é corajosamente éticos. Por que está na apresentação oficial da empresa, inclusive para os clientes e tudo, para os funcionários que chegam, para diretores? Valores e princípios eu não negocio, porque eles não são meus. Eu não posso negociar uma coisa que não é minha, é de Deus. Mas tem que ter coragem para fazer isso. Porque você, homem, vai ser tentado o tempo inteiro para atrair valores e princípios que agradam a Deus. Precisa ter coragem. Vamos em frente? Pode trocar aí. Como o compromisso meu, eu não acho que empresa nenhuma é minha, elas são de Deus, e por graça, Deus me deixou administrá-la. Ela é uma ferramenta para a gente propagar o reino de Deus na terra. É por isso que eu estou aqui. Então eu dedico 12% do LAIR. LAIR quer dizer lucro antes do imposto de renda. Não fugiu na aula de contabilidade, hein? Eu dedico para o reino de Deus. E esse volume de dinheiro foi crescendo tanto que em 2003 eu tive que criar um CNPJ para administrar isso. Criei um Instituto Cargo Lift, que hoje, de 7 anos para cá, a gente mudou o nome para Instituto Novas Histórias. Porque, de fato, nós começamos tratando de jovens com a dependência de drogas, com o projeto Ceifar, que vocês conhecem. Depois de 20 anos, como a PIB criou a Cristolândia, eu entendi que não precisava mais ter 2 projetos aqui, perto da igreja. Eu transformei o projeto Ceifar no projeto Conexão Campo Largo, e ele trata crianças e adolescentes hoje para evitar que caiam nas drogas. Atende eles em contraturno escolar. Então, a gente dedica 12% do LAIR, de todas essas empresas que vocês viram, para o reino de Deus. Vocês entenderam por que Deus abençoou o cara? Vamos para frente. Olha aqui no ano passado, a minha empresa, eu planejei no orçamento crescer 19% em faturamento. Isso aqui é o jornal Gazeta do Povo de agora, dia 21 de abril. A empresa cresceu 37% em faturamento. Vai para frente, passou de R$500 milhão de faturamento.
Só a Cargolift. Só pode ser milagre um negócio desse. Não é a nossa competência. É porque é de Deus. E aí, como eu uso a empresa para cumprir a missão que agrada a Deus, todos os anos, quando chega em outubro, eu me recolho em oração, às vezes eu pego o jet ski, vou lá em Camboriú, saio no mar, fico orando a Deus, ou eu vou num lugar separado, ou saio para dar um passeio de moto num sábado, e vou orando a Deus para Ele me inspirar, para eu criar o tema em cima do qual eu vou conduzir toda a minha liderança com os meus diretores, funcionários, etc. Em outubro do ano passado, Deus me deu isso aqui. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu fico tão feliz quando eu vejo nas filiais pelo Brasil afora, supervisores, pessoas, líderes, transmitindo isso para os nossos funcionários. Você acha que Deus não está feliz lá no céu? Porque nós estamos usando os nossos negócios para propagar o reino dele, para mudar a vida das pessoas. Vamos para frente? Rapaz, que o Jornal Nacional que está falando aí, o que é isso? Antes de eu fundar a empresa, a primeira coisa que eu fiz, e esse é um ensinamento que eu queria passar para vocês, é a receita para você ser mais do que vencedor. Eu peguei uma folha de papel em branco, antes de fundar a empresa, um ano antes. Eu só tinha o nome dela na minha cabeça, eu escrevi qual seria a missão. A missão de um negócio é a coisa mais importante que tem. Está antes da política da qualidade, está antes da visão. A missão, porque a missão é que Deus está de olho nela. Deus não está de olho na política da qualidade? Não, Ele está de olho na missão, certo? A missão que eu escrevi é essa: proporcionar melhor qualidade de vida à sociedade, instruindo-os no caminho em que devem andar. Sobretudo porque nós confiamos em Deus. No caminho que devem andar. Não foi Jesus que disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, qual é a missão dos meus negócios? Levar as pessoas para o céu. É por isso que Deus abençoa. Olha, vou contar um testemunho para vocês. Em 2005, como todo brasileiro, eu construí minha primeira filial própria em Osasco. A empresa começou em 94. Em 2005, construí a primeira filial própria. Só tinha a matriz aqui em Curitiba, pequena. Lá em Osasco. E, como todo brasileiro, não tinha, mudei na sexta-feira, não tinha alarme ainda, nem tinha portão eletrônico, e a gente operava cargas lá para Volvo Curitiba, uma carga até atrativa. Bom, a filial final de semana fica meio vazia de cargas, né, porque as cargas viajam. Domingo, 14h, tem uma guarita, assim, parecendo uma cabine de pedágio, meia altura, para o motorista chegar com o caminhão e conversar com o vigia no mesmo nível aqui. Chegou um caminhão tipo truque, esses caminhões de médio porte, carroceria aberta, com 2 caras dentro, embicou o caminhão. O vigia, boa tarde, os caras apontaram a arma, é um assalto. Prenderam o vigia e o pedreiro que estava terminando as obras lá e 2 ajudantes de pedreiro no banheiro, encostaram aquele caminhão truque na doca, 3 empilhadeiras, eram as únicas que eu tinha na vida. Carregaram as 3 empilhadeiras em cima do caminhão. Pastor, empilhadeira não é igual um carro que tem placa. Você nunca mais vai achar ela. É igual um trator. Você põe no meio da fazenda aí, nunca mais você vai achar aquele trator. Aí perdi minhas empilhadeiras. Eram 2 Mitsubishi e uma Yali, antiguinha, que foi a primeira que eu comprei. As Mitsubishi tinham uns 5 anos mais ou menos de uso. Aí falei, chegando em segunda-feira para trabalhar, não tinha empilhadeira. Fomos conseguir alugar a empilhadeira às 11 da manhã. Resumindo a história, 40 dias depois, o meu irmão, que era gerente dessa filial, me liga, olha, o cara da concessionária Mitsubishi me ligou agora. Diz que alguém do interior de São Paulo, ele estava comprando empilhadeira Mitsubishi e passou o número do chassi para a concessionária Mitsubishi dar referência, se fez revisões aí. Aí o cara da concessionária, quando viu que era nossa empilhadeira, sabia que tinha sido roubada, ele deu um migué no cara, falou, olha, caiu aqui o sistema, você me dá o telefone que eu vou ligar em seguida. O comprador era de boa fé, deu. Ligou para mim, dei na mão do investigador. Resumindo, prenderam a quadrilha inteira, um monte de gente, dezenas de pessoas nessa quadrilha. E o que aconteceu? Acharam um barracão onde a quadrilha guardava empilhadeiras roubadas, eram especialistas em roubar empilhadeira. 42 empilhadeiras roubadas naquele barracão. As minhas 3, pintada e com pneu novo, foi devolvido para nós. Gente, se vocês me convidarem para uma vigília,
Eu passo a noite inteira aqui contando esses milagres, essas bênçãos que acontecem. Quer que eu conte mais uma? O irmão que cuida da minha frota está ali, ó. Uma vez, gente, projeto Ceifar, tratamento dependente químico. Lá fui eu. Chegou lá um rapaz se tratando da drogadição, mas falava um português perfeito, cara inteligente, gostei de conversar com ele. Pô, mas o que você está aqui? Não, eu quero parar com a cocaína. Eu falei, não, eu moro no batel, numa cobertura. Eu falei, como? Sim, minha especialidade é roubar carro desse da sua mulher aí. Era uma Pajero que ela tinha. Aí ele falou, como é que você faz? Olha, o rastreador ou está ali, ou está ali. Eu falei, capaz, o cara sabe mesmo. Eu vou, abordo, a mulher fora do carro, ou um senhor, corro para o motel, ninguém vai me pegar lá, eu tiro o rastreador, colo no carro que está do lado. O cara está lá no love, rapaz. Colo, 3 horas depois eu saio do motel, deixo esse carro no estacionamento do aeroporto. Se der 2 dias e não acontecer nada, eu vou para o Paraguai com ele, assim que eu levava a vida. Eu saí de lá, fui para a minha filial São José dos Pinhais, do gerenciamento de risco. Funcionário novo, que cuidava do gerenciamento de risco, que fica acompanhando os alarmes do caminhão. Eu falei, ó, eu quero que mude o procedimento. Se bater alarme de pânico, em 3 minutos eu quero o caminhão bloqueado. Mas, Marcos, isso é quanto o procedimento? Eu aprendi com o cara hoje. Gente, deu 1 semana, 3 da manhã. Paulo Tucol, que é esse cara, o meu funcionário. 3 da manhã, o caminhão abriu a porta do carona na Marginal Tietê de São Paulo. Ele travou o caminhão. Prenderam os bandidos. Eu aprendi com o ladrão que estava se tratando no Ceifar. Só pode ser milagre. Eu passo a noite inteira aqui contando isso para vocês. Por que eu estou dando esse testemunho? Porque ele edifica. Não é PowerPoint. Eu estou me apresentando. Eu estou contando o caso real. E eu estou mostrando por que Deus abençoa. Lembra da missão? Vamos para frente? Olha o crescimento da empresa em faturamento. Vai para frente. Só pode ser milagre um negócio desse. Agora, olha por que Deus abençoa. A minha origem, por parte de pai, é do sertão da Bahia, município de Cipó. Está entre os 13% piores IDHs do Brasil. Índice de Desenvolvimento Humano. Eu cheguei lá no sábado à tarde e todos os homens daquela comunidade quilombola estavam alcoolizados, com o dinheiro do Bolsa Família. Eu tinha 51 anos naquela época e conheci uma senhora de 51 anos. Eu tinha uma neta, ela tinha 41. As filhas delas, ela incentivava a deitar com qualquer homem para engravidar, para ficar com o dinheiro do Bolsa Natalidade. E depois o Bolsa Família para a mulher. Esse é o Brasil que nós estamos vivendo, gente, do governo que está aí, que quer deixar esse povo dependente de Bolsa, qualquer coisa. Eu falei, não, nós vamos mudar essa história aqui. Aí o Antônio Torres, que é dono da Forte Leve, é um homem de Deus, crente. Eu fiz amizade com ele através do GKPN, que eu faço parte. Ele me levou no aviãozinho dele e nós fomos conhecer o projeto que ele construiu no sertão nordestino. Eu falei, não faz templos como eu estou fazendo. Ele constrói um núcleo para atender crianças e adolescentes em contraturno escolar, com aulas de música, esportes, etc. Então é um jeito diferente de levar a palavra de Deus, não com o templo. O templo, às vezes, a pessoa foge do templo. Eu falei, Antônio, eu vi que no mapa, aqui nessa região da Bahia, você não está, não faça ela não, só deixa eu copiar o teu modelo. Pô, claro. Aí, isso foi 2018. Aí eu chego lá em 2019, estou dando uma passada nessa comunidade com a minha mulher, era um sábado de sol, e eu vejo 2 meninos brincando com esse carrinho num campo de futebol que vocês estão vendo aí de chão batido. É uma garrafa PET, os eixos são 2 gravetos de árvore, os eixos, as rodas são restos de chinelo havaiana, você vê que é um de cada cor, porque eles usam a havaiana lá até se acabar. E a corda que puxa são restos de linha que as mães deles são quilombolas, fazem aquelas redes que vocês compram aqui no litoral, no verão, por 30 e poucos reais, mas uma mulher dessa vende por 7 reais, ganha 3 reais por rede. Eu falei, não, vamos mudar a história. Eu dei a volta, voltei, entrevistei os meninos, tirei a foto. Falei, Cláudia, é aqui que nós vamos comprar a área e é aqui que nós vamos construir. Vai para frente. Essa já é a visita, eu com o Antônio Torres, e o pastor Calito, da igreja da cidade, que é a Igreja Batista São José dos Campos, foi lá também. Olha o projeto ali na placa, e atrás da gente já é a construção rolando. Isso nós estamos falando em 2020.
Vamos para frente? Eu me reuni aqui na PIB com o pastor Paulo Davi, falei, Paulinho, você vai coordenar o projeto Artes e Adoração, né? A música, etc. Quantas salas precisa? Ele foi falando, e eu com o engenheiro Wagner do lado. O pessoal da educação queria mais salas para tão tamanho, tinha que ser multimídia, não sei o que lá, o teatro, até que o projeto ficou desse jeito aí. Eu pensei que ia gastar R$1,5 milhão, o negócio foi para 3 milhões depois dessa reunião, aí depois foi para 5 milhões, aí, tá vendo que a quadra de futebol lá não era coberta, aí eu mesmo falei, pô, num calor desse, pô, como é que vai jogar futebol? No sol não vai dar. Se a gente for careca então, aí acaba com o telhado. Aí não vai dar. Vamos cobrir? Mas, Maxson, eu quero aquela telha sanduíche, que não passa o calor. Maxson, vai muito dinheiro. Não, pela obra de Deus, vamos fazer o melhor. Resumindo a história, gente. O negócio custou 10 milhões e pouco de reais. Eu construí isso em plena pandemia. Inauguramos em 31 de janeiro de 2021. Nunca faltou R$1. Deus providenciou tudo. Hoje, já estamos, acho que no 4º ou 5º ano de operação, tem quase 500 crianças e adolescentes em contraturno escolar, estudando balé, música, tem orquestra que se apresenta na cidade. Olha, cada educador daquele, como a gente chama, é um missionário. Como é que Deus não vai te abençoar? Porque a missão é uma coisa que agrada a Ele. Entendeu? Vamos para frente? Olha aí, ó, eu sobrevoei lá. Não tinha água, eu mandei furar em qualquer lugar. Deu 45 mil litros de água potável por hora. Milagre na cidade, lá nunca viram isso no sertão. Aí eu irriguei tudo, por isso que é tudo verdinho, gramado lá, olha o lago lá embaixo. Nunca existiu nada disso. Você vê como Deus está com a gente? Vamos para frente. Olha aí, ó, minha mulher lá no meio, minhas filhas, minha neta, todas, as crianças. Olha aí, ó, mudando a história deles, entendeu? Estou cumprindo a missão. Vamos para frente? E agora, entrando na parte final, em 2014, eu fui convidado a entrar no GKPN Marketplace. É um grupo de líderes de homens de negócio, indicados por pastores, tem que ser gente que investe no reino de Deus e pessoas simples que fazem por amor ao reino. E o pastor Pascoal me indicou, e eu entrei. Pastor Elias Dantas, que sempre está pregando aqui para vocês. Aqui. E eu fui para Cape Town para me apresentar a primeira vez com a minha mulher. Gravei um vídeo, todo mundo tem que gravar o vídeo, né? Eu falei, puxa, eu nem queria ir naquilo, para não sei falar inglês direito, vou falar errado lá, não vai pegar bem. Eu gravei em português, botei a legenda. Aí chegou lá o pastor Elias, pega o primeiro cara, os novos têm que se apresentar igual aqui, mas tem que vir aqui na frente. Pô, mas líder do mundo inteiro, 140 caras, os caras milionários. Eu subi lá, falei, my brothers, I don't speak English very well, because Elias, pastor, was my English teacher, so if I have a problem... O pastor Elias foi meu professor de inglês, então se eu falar errado, a culpa é dele, o povo deu risada. Né? E com isso, eu ganhei uma certa liderança e contei para eles o que a gente tem feito no sertão da Bahia, né, construindo templos, etc. E me elegeram para criar o GKPN na América do Sul. Saí de lá e no mesmo ano, 2014, trouxemos o GKPN para o Brasil. Hoje já tem vários associados aí, tá? Foi a gente que trouxe. Eu não me acovardei. Era difícil para mim, porque tinha que falar outro idioma, nem sabia falar direito, mas Deus capacita os escolhidos. E esse homem, o Grand Power, foi quem organizou esse evento lá. Esse cara, ele era o Marcelo Odebrecht da África do Sul, 2007. Propina, petrolão, mensalão. Onde é que construíram os estádios para a Copa do Mundo de Futebol 2014? Na África do Sul. Uns 3 anos antes, 2010, Deus tocou o coração dele, ele começou a ler a Bíblia e tal, falou, olha, não vou mais pagar propina. Reuniu os diretores dele um dia e falou, olha aqui, nós não vamos mais pagar propina, a gente trabalha com o governo. Os diretores falaram, Sr. Grand Power, a gente vai falir, porque há 20 anos nós fazemos isso. Vamos ter fé em Deus. O faturamento da Power Group caiu 40%. Não ganhava mais licitação nenhuma, ele manteve a fé. Em 2010, a mesma coisa que aconteceu no Brasil, estourou o petrolão, estourou lá também, na mídia, tudo, a corrupção para construir aqueles estádios de futebol. A única empreiteira que não estava envolvida em corrupção nenhuma era a Power Group. Deus honrou o Grand Power e aí a empresa dele cresceu, hoje é de novo a maior da
da África do Sul, etc. Está vendo como Deus honra? Mas o homem teve que ter coragem. E ele faleceu há 2 anos, e eu fiquei tão feliz que ele reuniu os líderes de 35 países dessa campanha Ana Hashem Lietko. Esse é o cara que criou aquele Dia Mundial da Oração, tá? O Grand Power. E nessa noite lá, nesse jantar na África do Sul, ele homenageou 2 líderes do mundo. Um da França e o outro fui eu. Mas a honraria foi tão grande que a filha dele, que é artista plástico, fez uma obra de arte com espelhada assim, o mapa da África do Sul e me deu de presente. Então, queridos, Deus, ele vai sempre dar mais trabalho para um homem ocupado. É assim que funciona. Se eu olhar minha agenda, super lotada. Eu não marco a reunião 14, 15 horas, 13. 14h23. 13h58, porque eu começo a reunião no horário e tem que terminar no horário. Alta produtividade. Eu travo a minha agenda toda sexta-feira, não aceito bagunçar a semana seguinte. Se quiser marcar reunião comigo no meio da semana, vai aprender a se planejar, que a minha agenda tem que rodar. É assim, você arruma tempo, você tem que administrar ele, certo? Vamos para frente? Então, eu estou convidando vocês a você ser um líder multiplicador desse movimento, que tem em vários países do mundo. Em inglês chama-se Ana Hashem Lietko. Não sei falar direito, mas traduzindo é desavergonhadamente éticos. Eu não ia botar esse palavrão em português, então eu traduzi para corajosamente éticos. É só você entrar no site, ninguém vai te ligar, não vai pedir cartão de crédito nem nada. É uma ferramenta que Deus está te dando para você propagar a ética aonde você vive, no meio que você vive. Vamos em frente? Essa é uma das reuniões que nós fazemos com as empresas que aderiram ao Corajosamente Éticos. O Marcelo, dono do Castelo do Batel aqui, é um parceiro, a gente sempre se reúne lá. Tem várias empresas aí e é uma honra para nós estar um encorajando o outro, porque não é fácil você ser ético no meio de tanta corrupção, de tanta tentação, principalmente quem é empresário. Né, Alexandre? Olha lá, meu vizinho ali, o menino que ora por mim. O menino, quando tinha 17 que eu conheci, hoje ele está com 35, essa carinha de 20 aí. Vamos para frente? E eu termino com esse slide. É a receita que eu prometi na minha fala para a rede social, trazer aqui para vocês. Para você ser abençoado, próspero, primeiro, viva em santidade. 2 coisas são as principais que derrubam o homem: a sexualidade e a corrupção. A sexualidade, toma cuidado com a inteligência artificial. Se você pegar o teu celular e vem aquelas imagens de mulher, você pode ver que a inteligência artificial ela não manda foto de mulher para mulher, ela manda para celular de homem. Se você clicar naquele troço e ficar 2 segundos, a inteligência artificial já percebe que você ficou 2 segundos e vem outra, e cada vez mais atraente do que a outra. Ora, Deus, fuja desse troço, que um abismo vai puxando o outro. Isso é sério, gente. Seja corajosamente éticos. Muitos homens não prosperam e não sabem por quê. Está vendendo sem nota fiscal, está fazendo uma escritura de uma casa e pede para fazer pela metade do valor para não pagar imposto de renda sobre ganho de capital. Como é que Deus vai abençoar um pecador? Porque se você não recolhe todos os impostos, é a mesma coisa que roubar. Pecado para Deus não tem tamanho, gente, tudo é pecado. Então, às vezes, a gente olha para o governo corrupto, etc., e fala, poxa, mas o meu dinheiro eu vou dar para esses caras. Faça a tua parte. Deus não ensinou você a ser sonegador de imposto. Não ensinou a contratar um funcionário metade na carteira CLT e metade por fora. Isso vai impedir a bênção de Deus chegar na sua vida. Tem que ter coragem para fazer isso. Segundo, tenha uma missão que agrade a Deus. Eu contei para vocês qual é a minha. Quem sabe você copia ela e passa a seguir também. Porque Deus está olhando neste momento 8 bilhões de pessoas que são os que estão vivos na Terra. 1/3 está dormindo nesse horário. Quantos estão como nós aqui, reunidos na casa de Deus? Então, Deus está olhando para você e quer te abençoar.
Mas ele olha para a missão. Qual é a tua missão na terra? Ter um carro legal? Correr de Porsche? Ou ganhar alma para Jesus? Se a missão dos teus negócios, da tua vida pessoal, for ganhar alma para Jesus, você não tenha dúvida. Dos 8 bilhões que estão vivos nesse momento, você vai acender para Deus como uma luz assim, ó. Ele vai direcionar a bênção para vocês. Eu dei 2 testemunhos aqui para vocês que acontecem na minha vida. Toda hora, tudo que eu ponho a mão prospera. Não é porque eu sou melhor que ninguém, eu nem estudei tanto assim. É porque eu aprendi a levar uma vida que agrada a Deus. E olha que eu já levei vida errada lá atrás, quando eu era menino, 18 anos, 19, fazia muito atrapalhado. Eu ganhava 2, perdia 3 em seguida, não dava certo. Quando eu mudei a vida, passou a dar tudo certo. Terceiro, trabalhe pelo reino de Deus. Aqui mesmo, no Legacy, tem muitas oportunidades para você ajudar. Eu nunca me esqueço, eu sempre acompanho no culto aos domingos, quando faz o apelo lá para frente, para ser abençoado, para ser próximo, para cura, 400 pessoas. Uma vez, era missionário, se eu não me engano, é mês de setembro. Veio um pregador do sertão baiano, lá onde eu tenho, 200 quilômetros para frente, onde eu tenho o projeto. E ele fez um apelo diferente. Eu queria pessoas que aceitassem dedicar 1 ano da sua vida para viver com a gente lá no sertão, indo nas casas, pregando o evangelho. Eu contei, gente, 12 pessoas foram lá para frente e a maioria era jovem. Então o povo que vem aqui na igreja só quer ser abençoado. Abençoar não quer. Você acha que Deus vai olhar para você? Eu estou falando direto, de homem para homem, não estou alisando, não. Deus não te trouxe aqui para ouvir conversa política. Suavezinho, não sou candidato a nada. Estou dando um recado de Deus para você. Estou falando claramente. Eu sei que eu estou chacoalhando vocês, mas não sou eu, gente. É o Espírito Santo de Deus, está me incomodando. Se eu não falar, puxa minha orelha de novo e eu não vou aceitar. Eu prefiro ficar submisso a Deus. Quarto, seja o melhor homem, o melhor marido. Supere a expectativa da sua mulher. O dia só tem 24 horas. 8 você está com os colegas de trabalho, ou de escola, etc. Não é isso? 8 você está dormindo, menos 6. Eu espero que 2 você esteja namorando, fazendo ela feliz. Será que você aguenta? Se você fizer a tua mulher feliz, ela devolve para você mais do que o dobro. É impressionante. A mulher, naturalmente, ela ama. Para nós, homens, Deus falou no imperativo. Marido, amai vossas mulheres. O verbo está no imperativo, ele deu uma ordem. Para a mulher, ele não precisou falar isso. Ela ama naturalmente. Deus ama as mulheres. E Ele espera que nós a façamos felizes. Penúltimo, estude, trabalha e se esforce. Que Deus não abençoa preguiçoso. Quando Moisés chegou com o povo para cruzar o Mar Vermelho, que atrás vinha Faraó, igualzinho hoje, né, gente? Taxa de juro lá em cima, empresário desonesto, corrupção, concorrência desleal. É o Faraó que vem atrás de nós. E nós temos que fazer tudo certo. E o mar está na nossa frente, não tem por onde passar. Como é que Moisés ouviu de Deus? Deus falou no imperativo. Moisés, diga ao povo que marche. Foi uma ordem, deu uma bronca. Ele tocou o cajado no mar, o mar abriu e o povo passou. A mesma fé você tem que ter hoje para enfrentar os negócios. E por último, seja dizimista. Se você quer ser abençoado, invista no reino de Deus. É isso que eu faço, gente. Deus abençoa. Vamos para frente? Terminei. Só até no supérfluo Deus abençoa. Aí estão minhas redes sociais. Se você quiser seguir. Sempre há um momento com Deus que eu faço com todos que trabalham comigo de segunda-feira. Eu gravo e posto no Spotify. Você pode seguir aí. Obrigado pela atenção de vocês. E que Deus os abençoe. Vamos lá. Pessoal, queria a atenção de vocês. A gente tem alguns segundos aí. E o Markson gentilmente, no primeiro culto, abriu, no primeiro encontro abriu. A gente vai fazer a mesma coisa para 2 pessoas apenas. 2 perguntas. Se você quiser ainda ouvir
uma colocação, algo que depois ficou ainda na tua mente, depois dessa explanação que ele fez para a gente. Então você tem a oportunidade de fazer a pergunta. O Neemias está com o microfone sem fio ali, tá? Então a gente já tem um ali que levantou a mão ali. O Samir vai fazer uma pergunta, então um já foi. Mas alguém quer aproveitar, usar o microfone e fazer uma pergunta direta aqui para a gente ouvir o Markson responder? Levanta a sua mão aqui também. Ok, então são 2 que a gente vai ouvir. E aí a gente vai ter mais um direcionamento que é recado de Deus. Foi bênção, não foi, gente? Está sendo uma bênção. E a gente vai ouvir então. E o Markson, por favor, nos ajude aqui mais uma vez. Vamos lá. Boa noite, Markson. Parabéns pela ministração, excelente. Eu gostaria de te perguntar, ou melhor, que tu pudesse compartilhar com a gente, se possível, se em toda a sua trajetória houve muitos momentos onde que você foi assediado pela corrupção, por propostas indecentes, e como que você agiu, e se você tem um mapeamento mais ou menos para dizer para nós em quais períodos isso aconteceu com mais intensidade na sua vida. Tá? Para compartilhar conosco, por favor, obrigado. Maravilha. Fizeram a mesma pergunta na primeira sessão. Muito boa pergunta. Olha, aconteceu com mais frequência quando eu era mais jovem, quando eu comecei. Porque o diabo te tenta mais quando você está mais precisando achar um caminho. A empresa não é fácil para você começar e já dar certo no primeiro dia. Você tem que comer um leão por dia, não é? Começa pequeno, né? Hoje vê a gente aí grande, pensa que tudo foi fácil lá atrás. Mas eu tive um alicerce muito bom, que eu nasci num lar cristão. Meu pai é filho de pastor, a minha mãe se converteu aos 13 anos de idade, casou com meu pai, eu fui o primeiro filho, e eu fui ensinado na escola dominical. Eu, quando fui adolescente, já parou de gravar, não? Ai, Jesus. Eu fui preso, não por estar roubando. Eu fazia racha de carro na rua, eu fazia chave cópia do carro do meu pai, ia fazer racha, a polícia me pegava de madrugada. Aí eu dei muito trabalho. E uma vez, eu estava fazendo uma curva com a moto, naquela época não usava capacete, e na hora que eu fiz a curva assim, ralando a pedaleira no chão, eu tinha uns 17 anos, uma CG 125 vermelha. Um Corcel 2, para quem é mais velho vai saber o que eu estou falando. Entrou na Avenida Taboão, perto da Ford de São Bernardo, eu enchi a traseira do carro, o meu corpo voou, a cabeça caiu assim, no lado daquela tartaruga, e eu falei, eu estou morrendo. E aí eu estudei muito quando eu estava desviado da igreja, 16 anos, 17, eu estudei o Apocalipse, eu entendo tudo de escatologia. Então eu levantei assim, fiz aquela força para não desmaiar, falei, vou pedir perdão aqui para Deus me perdoar. E eu fui respirando e a vista foi clareando. E, na verdade, eu fui me converter mesmo depois. Então, no tempo que eu vivi torto, eu dava um passo para frente, 2 para trás. Então, a tentação maior vem quando você é mais jovem. Agora, eu queria dar um testemunho. A turma da sessão 1, que estava saindo, um colega nosso me pegou, Marcos, eu queria te contar uma coisa, você não vai lembrar. Em 2017, vixe, nós estamos em 2025. Em 2017, você deu uma palestra aqui no 4º andar. Eu nem lembrava. E o que você falou naquele dia, que você combate a corrupção, etc. Eu reuni minha mulher, eu tenho uma agência que trabalha muito com material promocional, etc. Trabalha muito para agências e toda agência de publicidade cobra propina. E aí eu falou, nós não vamos mais dar propina, depois da gente ouvir o Marcos. O testemunho dele fortaleceu nós. E aí a mulher, nós vamos quebrar, 80% dos clientes é na base da propina. Eu falei, como você está hoje? Marcos, estou faturando muito mais, com qualidade, não trabalho mais para a agência que pede propina, Deus me honrou. Então tem que ter coragem. Eu falei, quem deveria ter respondido a pergunta lá do rapaz era você, com testemunho real. Entendeu? Segunda pergunta. Ali, Neemias, ó. Levanta a mão. Isso, pronto. Faz sua pergunta aqui. Vamos aproveitar esse tempo junto com o Marcos. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Ricardo. Eu sou um pouquinho mais antigo, né, que o Marcos, porém não tão próspero. Gostaria. Me impressionei, né, com o caminho de vida.
E eu vi ali que você fundou tua empresa em 2006, é isso? 94. Hã? 1994. É que eu vi ele em 2006 até 2000 e hoje, né? 2000 e hoje. Você atribui o sucesso estrondoso da tua empresa a Deus, obviamente. Sim. Obviamente, claro. Que eu estava fazendo uma conta de 2006 a 2025, seriam 18 anos, em torno disso, né? Essa é a conta que eu fiz, e não 94. Deus pode mudar uma vida em 18 anos e ser tão próspero assim, porque você veio de uma família humilde, né? Sim. E qual que é o teu foco assim diário para que a coisa aconteça rapidamente assim? É o seguinte, primeiro que eu falei que eu nasci num lar cristão, eu desviei da igreja quando eu tinha uns 14, 15 anos, mas voltei aos 19. E quando eu voltei aos 19, é porque eu conheci a minha esposa, na minha época noiva, né, a Cláudia, e eu fui a uma igreja em São Paulo chamada Igreja Batista Renovada. Eu era da Assembleia de Deus, e naquela época eu desviei da igreja porque eu queria tocar bateria na igreja, mas era proibido, era pecado. Eu queria deixar a barba, era pecado. E aí os pastores pregavam, olha, é mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que o rico entrar no reino do céu. E nunca me explicaram que era fundo da agulha. Eu pensava que era agulha de crochê. Eu falei, então, estou lascado mesmo. E eu desviei. Mas o dia que eu fui nessa igreja Batista Renovada, e eu vi as meninas de calça jeans, que na minha igreja não podia, maquiada, que não podia. E eu vi que o poder de Deus estava ali. Naquele dia abriu minha visão. Era um templo pequeno, ainda estava rebocado, faltava pintar. E eu peguei a Cláudia, que era só minha noiva. Eu tinha 19 anos, ela tinha 17. Falei, nós vamos ser dizimistas aqui, ajudar a terminar de pintar essas paredes, e nós vamos casar aqui. Daquele dia para frente, eu trabalhava na transportadora. 3 meses depois, a Volvo de Curitiba me convidou para trabalhar. Eu já subi de posição. 6 meses depois, me convidou para sair da Volvo de São Paulo e vir para Curitiba. Por isso me tornei curitibano. Subi de posição. E nunca mais eu parei de investir recurso, dízimo, no reino de Deus e trabalhar pelo reino de Deus. Esse templo que está aqui, eu cansei de vir aqui, segunda-feira, 6 da manhã, quando era uma vergonha para a cidade. Que o jornalista fez uma matéria na Gazeta do Povo, as obras que nunca terminam. Eu me indignei com aquilo. Eu vinha de manhã, 6 da manhã, eu subia, era só concreto, não tinha ainda a cobertura, só tinha parede. Eu subia lá no púlpito, Marcinho, você nem sabe disso, 6 da manhã. E eu orava a Deus assim, eu sentindo com aquela igreja cheia. E eu fui contribuindo. Uma vez, o pai dele, pastor Marcílio, fez uma campanha em 1994. Eu tinha começado a empresa naquele ano. Esse testemunho vai ser legal. Fizeram lá com os grupos de diácono, uns grupos para arrecadar dinheiro. Então, ele fez um carnezinho para a gente responder durante o momento do ofertório. Quem vai dar R$10 por mês? Quem vai dar R$50 por mês? Eles queriam fazer um plano para, em 6 anos, na virada do milênio, ano 2000, inaugurar o templo, esse que está aí. A gente estava lá no ginásio. E eu tinha começado a empresa. Imagina, o meu último salário quando eu trabalhava na Volvo era $2.006. Quando eu comecei a minha empresa, eu baixei para $1.000. E eu falei, pô, o máximo que eu posso dar é $100, né, que era R$100 na época. E que as minhas filhas pequenininhas, eu sempre, quando eu ia levar o dízimo, eu dava a mão para uma delas e ia pelo corredor central. Aí já estava terminando o louvor, o pai dele cantando. E eu peguei, vi de verso, e eu virei. Os primeiros 6 meses vou dar $100. Depois, de 6 meses, vou dar $200. Depois eu vou dar $400. Depois eu vou dar $800. E fui lá, entreguei quando estava no último estrofe da música. Isso era 11 da manhã. De noite, o pai dele me chama, queria que você desse o testemunho lá à noite. Eu nunca tinha falado na igreja. A gente tem uma foto lá, o pastor do meu lado, o pastor Pascoal, bem gordão, cabelo pretinho, teu pai. E eu tremia, rapaz, e eu peguei e contei o testemunho. Daquele dia para frente, a minha empresa só prosperou. E hoje eu fico feliz que sou parte de alguns tijolos aí e tal, algumas cadeiras. Então, é pela fé que a gente faz a coisa, entendeu? Eu não tinha o dinheiro, mas eu virei e Deus viu o meu coração. Então, respondendo você,
Deus olha o teu coração. Quando Ele vê que é verdadeiro o que está lá, não tem jeito, cara. Tudo que você pôr a mão vai prosperar. Tudo, tudo. Eu passo a noite inteira aqui dando testemunho. Quer que eu dou mais um? Sabe esse prédio grande que tem em Camboriú? O mais alto do país, o Yacht House? 2010, eu tinha... acho que era 2012. Eu tinha acabado de comprar um apartamentozinho em Camboriú, 140 metros quadrados. Aí veio o corretor querer vender. Eu falei, mas eu acabei de comprar, novinho. Não. Aí eu falei, Cláudia, a nossa família vai crescer. Nós precisamos ter um maior. Aí me traz o Alcino Pascoaloto, moleque de 25 anos, pegou a empresa do pai, fez um projeto para construir um prédio, 57 andares, 2 torres, chamado Yacht House. Eu falei, pô, acreditar nesse moleque, 25 anos. Mas depois comecei a conversar com ele, vi que ele era inteligente. Gente, era uma planta que nem era oficial. Eu comprei 2 apartamentos no mesmo andar. Subi no helicóptero dele. Que andar nós estamos aqui? 31. Eu quero nessa altura. O prédio tinha 57 andares no projeto. Eu comprei os 2. Tá bom. Passaram-se anos. Uns 3 anos, ele me liga. Markson, eu me uni com o Geninho Tomé e nós compramos a Marina Tedesco, metade do terreno, aumentamos o terreno, então eu preciso aumentar o prédio de 57 para 81 andares. E para ele ficar mais alto, cada apartamento que tinha 180 metros, subiu para 220. Como você comprou os 2, você ganhou todos esses metros. Gente, um metro hoje de um negócio daqueles que vale uns 60 mil reais, como é que eu ia saber que eu ia ganhar isso? Tudo que você põe a mão dá certo. Porque Deus vê a missão, o que eu falei ali, a missão tem que ser uma oração que agrada a Ele. Esse é o segredo. A outra parte é viver em santidade, porque Deus não vai abençoar o cara que vive torto, como não me abençoou nos 4 anos que eu vivi torto. Amém? Obrigado, querido. Muito obrigado. Tem pergunta também aí? Rapaz, mas o nosso tempo está estourado. Vamos lá. Última lá. Mas, não pode ser daquele nível pessoal. A gente está falando da palestra aqui, tá bom? Vai lá. Em São Paulo, a dele é que deve Vai lá, vamos lá. Mais um. Boa noite, meu nome é Andrew. Eu quero fazer a pergunta que seria: como que eu faço para entregar a minha empresa para Deus? Consagra ela a Deus. Cada vez que eu reúno os meus gerentes e diretores para fazer, a gente chama de quarter meeting. Aqui está um deles, o Hermano está aqui. A gente faz o planejamento, os planos, nós vamos comprar mais caminhões, vamos abrir filial ali, vamos entrar no ramo frigorífico, aquelas coisas todas. E eu termino a quarter meeting consagrando a Deus os nossos planos e alvos. E como eu dedico 12% do LAIR, 12% do LAIR é mais ou menos 20% da empresa inteira. Eu dedico o recurso financeiro para o reino de Deus. É pelo bolso que você se compromete. É esse que é o segredo. É pelo bolso. Entendeu? Quando Deus vê que o teu Deus não é a grana, é Ele. Aí, meu amigo, dos 8 bi de pessoas que estão vivas nesse mundo, quantas que pensam assim? Entendeu? Você já viu o judeu quebrado, deprimido? Não vejo, porque eles seguem exatamente o que está na Bíblia, por isso que são prósperos. Simples assim. Judeus são 0,2% do planeta, 0,2% a população. Eles têm 22% do prêmio Nobel. Está na Bíblia. Deus prometeu abençoar todos os descendentes de Abraão. Agora ele segue exatamente isso que eu preguei aqui. É simples assim. É isso aí, Silvio Santos, Banco Safra, e por aí vai. Beleza? Gente, uma salva de palmas mais uma vez, para a glória de Deus. Obrigado, Marcos. Muito obrigado. A gente quer orar para encerrar. E coragem para ser um homem de Deus, né? Foi o que a gente ouviu, a gente vai orar por isso. E eu vou até assumir aqui o risco de falar uma coisa a mais, tá bom? Valor a gente não negocia, a gente ouviu isso do Markinson. Cuidado com o sucesso. Porque quando a gente é jovem e está todo mundo fazendo aliciamento aí para a gente, as tentações vão chegando, a gente às vezes escorrega e é um desafio, a gente está ali, não, espera aí, eu tenho que ter esse valor, eu vou firme. Mas aí às vezes Deus te abençoa e aí você alivia, afrouxa os valores e aí Deus não pode mais abençoar, entendeu? Então tem que ser uma consagração, como a gente ouviu aqui para o Andrew,
da vida, da empresa, dos negócios, da família, e a gente tem que ser inquebrável, né? Não, a gente vai ter que continuar firme. Quando o sucesso chegar, a gente tem que ficar firme e continuar sendo a mesma pessoa que se consagrou para o Senhor, e aí então Ele continua abençoando. Amém? Levanta um pouquinho, vamos fazer oração, agradecer a Deus. A gente tem uma semana pela frente aí, que a bênção de Deus seja sobre você. Markson, obrigado mais uma vez, que Deus te abençoe no retorno a São Paulo, seus negócios ali, que o Senhor continue surpreendendo você com graça. Isso, vamos lá, vamos fazer oração. Feche seus olhos. Senhor, a gente está aqui nessa noite, ouvimos tanta coisa preciosa, desafiadora. E Deus, o maior desafio é a gente se tornar esse homem que é corajosamente ético, que vai viver do teu jeito, para a tua glória, agradando o teu coração. E a tua palavra promete, nós ouvimos mais uma vez, quando nós temos essa coragem, o Senhor abençoa. Nosso pedido é que a tua bênção seja sobre cada um de nós aqui. Que essa semana seja uma semana de descobrir isso, de experimentar isso, de fazer os ajustes necessários e encontrar o teu favor, a tua bênção. Eu quero te pedir, Senhor, abre as comportas do céu, para que a tua graça venha à medida que cada um de nós se compromete contigo. E que a glória seja do Senhor, mas que o teu reino avance, que os outros possam ver em nós homens de Deus que inspiram. Nós queremos ser gente de transformação social, transformação onde nós estivermos, e começa dentro do nosso lar, da nossa casa, que esposa, que filhos possam ver, que os colegas de trabalho possam ver. Usa cada homem aqui para a tua glória. Muito obrigado por essa noite. Vai com a gente para essa semana. Nos abençoa. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.